Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Oitava da Páscoa, quarta-feira da semana da oitava da Páscoa. É a Páscoa de Cristo na vida do povo para todos ressuscitar. Permaneçamos no ressuscitado e vamos testemunhar a ressurreição pelo mundo afora. Como Pedro pregando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro agindo na força do Espírito do Senhor. E Pedro curando um enfermo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro argumentou: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome de Jesus. Esse argumento de Pedro é para todos nós argumentar no nosso dia a dia com as pessoas. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos dando os que as pessoas precisam em nome do nosso Senhor Jesus Cristo? É a oração com fé, o bom conselho, a ajuda. Sejamos como Pedro, o que nós não temos ouro e nem prata. Onde nós chegarmos, onde nós passarmos, temos que dizer: não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer
em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo Senhor ressuscitado caminha com os discípulos no caminho de Emaús. E é muito bonito que o nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando com dois dos seus discípulos no caminho de Emaús, comenta sobre a Sagrada Escritura. E em nossa realidade, nós caminhando, nós temos que estar comentando com as outras pessoas sobre a Sagrada Escritura. Iam caminhando no povoado chamado Emaús. Era uma região distante 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. E os discípulos conversavam sobre tudo o que tinha acontecido, sobre a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estavam discutindo entre si, conversando o que tinham acontecido com o Senhor. E logo o Senhor começou a caminhar com os discípulos, com os dois discípulos, e eles não reconheceram o Senhor. E perguntaram: não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta em curas, milagres diante de Deus? Tu és o único peregrino em Jerusalém. E os discípulos falaram para o Senhor que ele era o único peregrino em Jerusalém que não sabia o que havia acontecido nos últimos dias. E o Senhor argumenta, conversando, dialogando, o que foi. E eles argumentam, os discípulos argumentam, que o Senhor foi entregue nas mãos do sumo sacerdote, foi crucificado, morto e sepultado. E já fazia 3 dias. Vemos, quarta-feira, Cristo Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. E esse caminhar no caminho de Emaús provavelmente foi na quarta-feira que o Senhor ressuscitou no domingo. E esse caminhar no caminho de Emaús na quarta-feira. Já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E argumenta falando das mulheres
que foram e viram o sepulcro vazio. A ele, porém, ninguém viu, o Senhor, o ressuscitado. E Cristo Senhor ressuscitado chama a atenção dos discípulos. Como sois lento para crer e para acreditar. Como sois sem inteligência e lentos para crer. O Senhor chama a atenção para crer, acreditar. Por quê? Os discípulos caminham no caminho de Emaús com Cristo o ressuscitado e não reconhecem o ressuscitado, conversam com o ressuscitado. Cristo Senhor fala sobre a Sagrada Escritura, começando da profecia de Moisés e todos os profetas, e eles não reconheceram o Senhor, porque eles precisavam ser rápido para crer, ter fé profunda e acreditar, saber dialogar. Será que nós estamos sabendo dialogar? Estamos crendo com toda a força, com toda a sabedoria e com todo o entendimento? E lá, o Senhor chama a atenção e falou sobre a Sagrada Escritura com eles, e depois foi a refeição, a fraternidade com o ressuscitado. O Senhor partiu o pão com os discípulos. O Senhor ressuscitado partiu o pão com os discípulos. E essa refeição o Senhor vem fazer conosco, com cada um de nós. Que todos nós tenhamos fé, acreditemos e vamos testemunhar a ressurreição pelo mundo afora. Os discípulos reconheceram o Senhor ao partir do pão. E o Senhor chama a atenção para eles crerem, terem fé e acreditar. E está falando para todos nós. Ter fé, acreditar e testemunhar a ressurreição pelo mundo afora. E vamos testemunhar a ressurreição pelo mundo afora, e que todos permaneçam no ressuscitado, estejam em fraternidade e façam tudo o que o ressuscitado está nos dizendo. E vamos caminhar juntos, que nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É agir no mistério de Cristo Senhor. Será que nós estamos agindo no mistério de Cristo Senhor para as pessoas? É testemunhar a ressurreição de Cristo Senhor pelo mundo afora. Vamos anunciar o Evangelho e testemunhar a boa notícia pelo mundo afora. Que todos se revistam da palavra de Deus e anunciem pelo mundo afora. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam no ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santíssima Virgem Imaculada Maria, minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, Rainha do mundo, advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, aos vossos pés me prostro, grande Rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que até agora me tendes feito. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Mãe de misericórdia,
E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impetrai-me força para vencê-las até a morte. A vós suplico o verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre. Mormente no último instante de minha vida, não me desampareis enquanto não me virdes a salvo no céu, a bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim seja, assim espero. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó piedosíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.